Todos os resultados que você deseja construir na sua vida são guiados por dois fatores. E esses fatores não são de exclusividade da engenharia, mas estão presentes em todas as áreas da nossa vida. Quais são esses fatores? A perspectiva e a ferramenta. Sem a perspectiva, não conseguimos ver o futuro que está à nossa frente. Não conseguimos ver as oportunidades e aproveitar o novo. Agora, sem a ferramenta, não conseguimos executar aquela visão de futuro que vimos. Não conseguimos colocar em prática nosso plano de ação. Na primeira aula, você teve acesso ao que chamei de o mercado do futuro, que nada mais é do que uma nova perspectiva, do que uma visão que é o mercado mais promissor da engenharia para os próximos anos. Na aula passada, você entendeu todas as oportunidades que existem para o engenheiro do futuro. Entendeu o porquê esse mercado é tão promissor e hoje chegou a hora de acessar a parte prática, a parte da ferramenta. Nessa aula você terá o acesso ao que chamo de o material do futuro, que basicamente será seu diferencial dentro do mercado do futuro. Vamos lá? Se você deseja se tornar um engenheiro do futuro, que é mais valorizado, requisitado e melhor pago, você precisa urgentemente aprender a utilizar o que eu chamo de o material do futuro. Com ele, você conseguirá não apenas recuperar estruturas do passado, como também conseguirá construir novos fundamentos e estruturas para o futuro. Os construtores do passado utilizavam paus, pedras e barros para criarem suas estruturas, mas os construtores do futuro utilizam a fibra de carbono para isso. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao treinamento Engenharia do Futuro. E nessa aula você terá acesso ao que chamo de o material do futuro, que basicamente terá seu diferencial dentro do mercado do futuro. Também irei explicar quais são os materiais do passado, porque eles são ruins comparado com o material do futuro e por que deve aprender sobre esse material. Vamos lá? Vamos iniciar então a nossa aula sobre fibra de carbono. Aqui nesta imagem nós temos o aeroporto de Barajas, em Madrid. Temos o Maracanã e temos a Arena Allianz, estádio do Bayern de Munique. Todas essas estruturas foram recuperadas e reforçadas com o material fibra de carbono. Materiais que podem ser aplicados na fibra de carbono. Podemos aplicar a fibra de carbono em concreto, em aço, madeira e também alvenaria, seja ela qual for, alvenaria estrutural, blocos estruturais e também tijolos. Tudo vai depender da condição que você está enfrentando diante da manifestação patológica. Quando se tem a necessidade do reforço, quando se precisa de um reforço. Estruturas concebidas antigamente, em 1950, existia um tipo de carga, um tipo de solicitação. Hoje, 2023, a carga é outra, tráfego é outro, caminhões mais pesados, então há necessidade de reforço. Quando existe também deficiências de seções de peças estruturais, pilares, vigas, erros de projeto, baixa resistência do concreto, impacto nas estruturas, exatamente, às vezes as estruturas sofrem impacto por veículos. Como recuperá-las? Como reabilitá-las? Utilizando fibra de carbono. Abalos sísmicos. Felizmente no Brasil nós não temos aí situações de terremoto, né, de furacões, e isso pode ser implementado aí o reforço com fibra de carbono. Na Europa, Estados Unidos, Japão, é muito utilizada a fibra de carbono desde a concepção da estrutura, justamente para evitar o colapso estrutural. Vou demonstrar aqui para vocês a fibra de carbono, o que é o material, né? A gente tem aí o tecido e também temos em lâmina. Vou pegar aqui para vocês o tecido de carbono. Temos aqui o tecido bidirecional, ou seja, o tecido bidirecional ele está em duas direções, nesse sentido e nesse sentido. Tudo vai depender do esforço que a estrutura está sendo submetida. Já o tecido unidirecional, que é esse cara aqui, o esforço vai num sentido só. Temos aqui os fios de hot melt, que no tear
quando os fios são unidos, ele é costurado, então chama-se fio de hot melt. E temos a lâmina de carbono, espessuras variadas e larguras variadas também para executar a aplicação do material. Como vocês podem observar aqui nesse slide, a lâmina de carbono ela pode ser cortada facilmente com uma maquita no trecho de obra. Você pode estar executando esse corte e também com o tecido com uma simples tesoura. Tipos de materiais com fibra de carbono. Temos aí a proteção em fibra de carbono. Normalmente se utiliza a lâmina de carbono para esse tipo de situação, ou também as barras de fibra de carbono também são muito utilizadas. Atualmente no Brasil, o reforço, a proteção da fibra de carbono é pouco utilizado, é pouco usual justamente por conta aí de profissionais que consigam calcular essa proteção. Então é um nicho de mercado também muito interessante que pode ser explorado. Temos as telas de fibra de carbono, outro material à base de fibra de carbono. E nesta imagem aqui foi reforçado um dos pilares do Maracanã. Barras de fibra de carbono. Também podemos utilizar as barras de fibra de carbono desde a concepção de uma estrutura. Qual é a vantagem que você tem concebendo estruturas com barras de fibra de carbono? Degradações, ou seja, não teremos manifestações patológicas, principalmente corrosão de armadura. Temos grampos de fibra de carbono, para quê? Para fazer as contenções aí de tensões entre trincas, fissuras, rachaduras. É também muito possível aí você estar executando os grampos de fibra de carbono. Barras de fibra de carbono, como já falamos aqui, comentamos, né, desde a concepção, mas nesse caso específico desse slide que eu estou compartilhando com você, nós fizemos aí um macaqueamento de uma estrutura com estaca. Utilizamos a estaca, ao invés de usar a estaca mega, como todos vocês aí conhecem, nós utilizamos a barra de fibra de carbono para estabilização de um recalque de uma estrutura. Entramos agora na parte prática. Problema existe? Como executar um reforço com fibra de carbono? O primeiro passo é você avaliar a condição do substrato, seja do concreto, seja da madeira, seja da alvenaria. Se temos trinca, temos que partir para uma injeção. Se temos aí um recalque, uma avaliação. Se temos aí bichocas, desagregações, temos que partir para um reparo. E no caso da preparação do substrato, que é muito importante vocês avaliarem, além da condição do substrato, é você fazer o lixamento. Temos 3 situações que podem estar ocorrendo aí na preparação do substrato. Ou é um lixamento, que seria um desbaste, ou aplicação aí de um jateamento de água, ou por meio aí de uma projeção de jato de areia. Hoje, atualmente, ele não é permitido. E falando aí do hidrojateamento com água, o que é muito importante falar é sobre a umidade desse substrato. Ela deve ser medida se realmente você utilizar essa técnica para preparar o substrato. Não recomendo para reforços com fibra de carbono, justamente por conta aí desta umidade que pode ser impactada por situações da resina. Isso eu falo muito no meu curso. Em breve você vai estar acessando a minha certificação do curso Fibra de Carbono. Sistema de ancoragem para reforço em fibra de carbono. Há 2 tipos de sistemas de ancoragem. Um muito utilizado é o sistema utilizado com barras de aço, chapas de aço, o que não recomendo por conta aí de degradação do meio ambiente, ou seja, do ambiente que se está, pode oxidar, você pode ter muito problema. E a segunda ancoragem que você pode estar realizando é com a própria fibra de carbono, utilizando fios de carbono, que eu compartilho também com você essa técnica, um passo a passo para você estar executando, saber como utilizá-la e em que momento utilizar essa técnica. Então, fique ligado nisso aí. Neste momento, eu vou mostrar para você agora um passo a passo de como executar um reforço com fibra de carbono, a execução em si, de forma muito simples, de forma muito didática e elucidativa. Vamos à tela. Primeiro passo aí, você está aplicando aí uma resina primer. Para que serve a resina primer? É justamente para penetrar nos poros desse concreto.
Não podemos esquecer que você fez uma preparação de superfície com o desbaste. Por quê? Você abriu esses poros e aplicou o primer. O primer vai penetrar na porosidade do concreto e vai gerar um sistema de aderência para que você, logo na sequência, venha com o quê? Com uma resina de camada estruturante, a aplicação da fibra de carbono e, posteriormente, a aplicação aí da resina estruturante. Lembrando que após a aplicação da resina estruturante, você vem com um rolinho quebra-bolha. Imperfeições podem ocorrer durante o processo da aplicação da fibra de carbono. Ou com a utilização do rolinho quebra-bolha, isso será sanado, suprido aí por esse próprio rolinho. Executado o reforço, temos que atestar a qualidade. Como atestar a qualidade do reforço? Por algumas situações que nos permitem, que seria o que? Um teste de sonoridade, ou seja, um teste de auscultação, uns dizem percussão. Isso nos permite estar realizando para você verificar se está com som xoxo, som cavo. E se isso acontecer, Alberto, o que eu vou fazer? Vamos no meu treinamento ensinar um passo a passo para você, para estar testando aí a qualidade do seu reforço. Outro teste que é realizar num teste de arrancamento, que é chamado um ensaio de pull-off. Esse ensaio de pull-off ele vai atestar a aderência entre o substrato e o reforço. Estando bem aderido ou não, o ensaio vai estar sinalizando para você, de acordo com a resistência que está em projeto. Erros mais comuns na execução do reforço com fibra de carbono. Vou apresentar na tela aqui para vocês algumas situações que ocorrem com frequência. Uma delas é o quê? É o desbaste aí da quebra das quinas, dos cantos vivos numa estrutura, seja em viga, seja em pilar. Em amarelo aqui, como você pode observar, existe o quê? Uma concentração de tensões que ela é dissipada de forma mais uniforme. Em vermelho, menos uniforme, ou seja, se você não realizar aqui a quebra das quinas, deixar os cantos suaves dos elementos estruturais, teremos problemas na distribuição dos esforços. No caso de pilares com seções circulares, olha que interessante. Você observa na primeira figura aqui a situação que pode estar ocorrendo. No caso de seções retangulares, a distribuição de tensões é muito menor. Já em seções circulares, é muito maior e uniforme, ou seja, pega o elemento estrutural como um todo. Então, os reforços com fibra de carbono em pilares com seções circulares são muito mais eficientes. E quanto tem de eficiência? Nosso curso vai estar falando sobre isso aí. Outra situação que nós temos aqui, que se deparamos muito, é com relação aí a fazer o revestimento, né, o confinamento de um elemento estrutural em 3 lados apenas. Dá para se fazer? Dá para se fazer, mas você tem que tomar muito cuidado, exceto quando for fazer uma proteção. Não tem sentido você estar executando um reforço com um confinamento em 3 lados de uma estrutura. Ela vai ser solicitada e não vai ter um problema aí do esforço triaxial. Então, muito cuidado com isso. Entre juntas também, de pilares, de vigas, nunca fazer o reforço dessa forma que está a tela aqui apresentando para você. Em pilares em L, hoje, atualmente, se pode estar realizando. Antes da técnica aí de ancoragem, isso não podia ser feito. Hoje já pode. Eu explico na nossa certificação como realizar esse tipo de situação. É muito interessante, então fica ligado nisso aí. Outra situação que nós temos de erros de reforço é o tamanho da seção. Por isso que eu coloquei essa seção desse elemento estrutural aqui grande. Normalmente aí a ACI 440, ela fala que pilares com seções superiores a 90 centímetros não pode ser reforçado. Por que a norma fala isso? Porque não há prensa, não há equipamento no mundo que consiga realizar esse tipo de ensaio. Aí eu deixo essa pergunta aqui para você no ar. E pontes e viadutos, que tem pilares aí com seções maiores que 90 centímetros? Posso estar executando esse reforço? Na minha certificação eu comento isso com você. Comprovando que o material do futuro tem eficiência.
Tá aqui na tela, fizemos alguns ensaios aí de compressão axial, pegamos vários corpos de prova, realizamos o reforço de diversas formas, de diversas situações e vou estar mostrando para você aqui um corpo de prova que foi ensaiado aí com aproximadamente aí 22 MPa, 22 toneladas, né? Aqui está em toneladas, não está transformado em MPa ainda, 22,72 toneladas neste ensaio. Confinamos esse corpo de prova em 3 trechos e de 22,72 toneladas ele foi para 37,38 toneladas, ou seja, aumentou de forma significativa a resistência desse concreto. Outro corpo de prova ensaiado também aqui na tela é o revestimento total, ou seja, o confinamento total dessa peça estrutural, que foi para 46,58 toneladas, ou seja, de 22,72 foi para 46,58 toneladas. Só ressalto, pessoal, apenas uma camada de fibra de carbono. Então, praticamente dobrou a resistência de um material para o outro, a situação aqui do comportamento desse corpo de prova. Vou colocar um dado muito interessante aqui na tela da Letícia Couto Aguiar, da Universidade de BH, da FUMEC, e ela fez um estudo muito interessante aí de acordo com a ACI 440, que é a norma que fala sobre fibra de carbono. Você se depara com um determinado problema, uma resistência baixa de concreto, e aí, é qualquer resistência que eu posso estar aplicando a fibra de carbono? E olha só que interessante, vamos lá. Para concretos aí com baixa resistência, ou seja, de 14 MPa, e foi feito um reforço nesse corpo de prova, que ele teve um ganho de resistência aí de 258%, ou seja, essa resistência de 14 MPa, ela foi para 50,2, confinando este corpo de prova. Numa resistência média de 26,4, ele vai para 42,8, ou seja, um ganho de eficiência de resistência de 72,1%. E quando a gente tem concretos de alta resistência, né, superiores aí a 35, 40 MPa, o ensaio foi para 51,9 MPa, ou seja, um fator de eficiência de 22%. O que tudo isso quer dizer aqui? Quanto menor a resistência do concreto, maior é a eficiência do seu reforço. Só um dado interessante aqui, isso aqui é para resistência à compressão, tá? Não é atração, cuidado com isso. E sabe onde eu comento muito sobre esse caso aqui? Na minha certificação de fibra de carbono. Qual é a vantagem da fibra de carbono? Em que situações eu posso utilizar? Eu vou estar compartilhando com você essas situações aqui. Ó. Em vantagens, as vantagens são inúmeras. Uma delas é o quê? Quando você tem interferências. Olha só, vamos para a tela. Aqui nós temos um colaborador nosso executando um reforço com fibra de carbono e existem o quê? Existem aí interferências como tubulações aí de incêndio, de ar-condicionado, toda essa infraestrutura e ele está fazendo aí a aplicação sem removê-las. Imagine só, em uma determinada situação, pedir para remover um aumento de seção, por exemplo. Você tinha que remover toda a infraestrutura. Com a fibra de carbono não há necessidade. Então, muito elucidativo que realmente a fibra de carbono funciona. Além, é claro, do material ser extremamente limpo, né? Você consegue fazer, não gera todos aqueles entulhos na obra, não gera muita sujeira, não gera tanto pó quanto o método convencional e tradicional vem sendo utilizado e aplicado. Outra foto aqui elucidando, olha, um complexo industrial cheio de tubulações, de interferências, e o reforço foi aplicado nesse pilar, confinando esse elemento estrutural. Então, muito interessante aí, não parou a produção continuou rodando e o reforço sendo executado sem problema nenhum. Nesse caso específico aqui, nós trabalhamos aí, reforçamos essa estrutura por conta de um equipamento que chegaria, né, uma centrífuga com uma carga aí mais que o dobro que estava naquele momento no local. Outro reforço de lâmina de carbono aqui, elucidando a limpeza.
olha só, estamos dentro de um complexo industrial aqui também e aplicando a lâmina de carbono. Imagine só fazer um aumento de seção numa situação como essa, sobre uma ponte rolante e principalmente aqui numa área no meio da produção gerando pó, o que não aconteceu neste caso. E essa foto é interessante, bem elucidativa aqui. Existe aí uma situação que nós estamos macaqueando essas vigas. Olha que interessante, nós macaqueamos a viga, reforçamos a estrutura com lâmina de carbono e posteriormente esse macaco abaixou o curso, o que de fato aí a estrutura, ela obviamente ela teve o seu momento de deformação, o que acontece principalmente com as lâminas e os tecidos de fibra de carbono, mas não de forma exagerada, mas como nós prevíamos, o que realmente aconteceu de estabilizar essa estrutura aqui. E na sequência eu vou compartilhar com você um vídeo da fibra de carbono sendo testado na prática. Confere aí. Sika Carbodure is a carbon fiber reinforced polymer used to allow concrete beams and floors to carry much higher loads. To show how much extra strength Carbodure can add, we set up a simple demonstration in the Sika warehouse. We took 2 concrete beams, identical in size, about 2 meters long, and in thickness, about 5 centimeters by 5 centimeters. The only difference between them was that one had been reinforced with a Sika Carbodure strip. We placed the unreinforced beam on some concrete pavers, then asked for a volunteer from the Sika warehouse to see how much weight it could support. Up stepped Peter. And that was the end of it. No surprises there. But then we took the beam that had been reinforced with the Sika Carbodure strip and placed that up on the same supports. On went Peter again. And then Tony. And then Dave. And then Steve. And then Pete. And then Duncan. And then Mike. Amazing. That's a combined weight of over 600 kilograms. So a concrete beam, which couldn't even support one person, can now support all these people, no problem, just by adding a single strip of Sika Carbodure. Sika Carbodure makes it easy to strengthen concrete beams and floors to meet new design loadings or take heavier loadings. It's cost-effective, unobtrusive because it's so thin, and because it can be installed so quickly, disruption is minimal. Carbodure, another smart, innovative strengthening solution from Sika. E vamos aos nossos cases, aos nossos casos aqui que nós já enfrentamos. Obviamente tem muita coisa e essa muita coisa eu vou estar compartilhando com você na nossa certificação. Mas vamos a esse caso aqui. Esse caso foi solicitado para nós aí a remoção de uma viga, na época lá, medidas de 8,68 de vão por 1,5 de altura e uma mesa aí de aproximadamente 20 centímetros. E para padronizar justamente uma situação de mudança de layout de um escritório, ou seja, eles começaram a quebrar toda essa estrutura aí e se depararam com uma viga grande, né, de 8 metros de vão por 1,5 de altura. Como que vai passar por ali, né? E realmente o layout ia ficar completamente diferente. E aí inicialmente existia uma solução de remover essa viga, escorar toda a estrutura e estar aí colocando uma viga metálica. E colocando essa viga metálica, olha o impacto que ia gerar. Tinha que entrar com um caminhão Munk dentro de uma produção. Como que você vai mudar as máquinas, equipamentos dentro dessa promoção, dentro dessa produção? Não tem jeito. Então impactaria muito nisso aí. Além do que você tinha que remover todas as esquadrias, né? Vidros, enfim, por aí vai, para colocar aí essa nova viga metálica. E realmente aí essa solução, além de todo o impacto gerado ali na situação logística, iria gerar o quê? Iria gerar o problema do tempo, né? Esse tempo aí deram 22 dias aí para estar executando esse trabalho. E a solução da fibra de carbono foi proposta, foi aceita, fizemos um estudo de toda essa estrutura e o tempo em execução aí 6 dias para executar esse trabalho
e tinham dado 22, além do qual não impactaria, né, na logística desse complexo aí fabril. Foi reforçada essa estrutura com 4 camadas de fibra de carbono que eu vou compartilhar com você agora. Vamos lá. Aqui é um projeto, ó. O trecho a ser removido aí, essa viga ela tinha 1,5, né, de altura. Nós removemos 90 centímetros dessa viga. Então ela ficou realmente com um padrão das outras vigas. E o trecho a ser removido era esse aqui que está em vermelho. Como que removemos essa viga? Por meio de alguns equipamentos, né? Utilizamos serras específicas, speed cut, máquinas de extração, olha só. Utilizamos as máquinas extratora, speed cut, olha só, os ferros aqui eram ferros aí, barras, né? Que suportavam aí um momento fletor positivo da peça de aproximadamente 25 milímetros. Olha a speed cut trabalhando aqui. Estou compartilhando com você esse momento de demolição, de corte da estrutura. Pessoal removendo. E a viga aqui já cortada, seccionada. Lembrando, a estrutura toda escorada, toda cimbrada, o que é importante antes de qualquer reforço, de qualquer supressão de elemento estrutural. Não esqueçam, sempre escore por prudência, para não comprometer aí a segurança e estabilidade estrutural da estrutura. E o pessoal aqui já realizaram os cortes, realizaram todo o processo aí de corte dessa viga. Foi reforçado sim com perfis de aço aí para ajudar em determinadas situações aí do momento fletor e também da compressão dessa viga. Foi feito um sanduíche dos dois lados. E nessa tela de baixo aqui o pessoal está utilizando aí um lança-chamas. Por que está utilizando um lança-chamas? Por conta aí do reparo que foi feito. Vocês observaram que a peça foi seccionada, né? Foi suprimido o momento positivo dela e obviamente ela ficou realmente deformada. Então fizemos uma recomposição ali com argamassa polimérica de reparo estrutural e para aquecer, para realmente essa peça estar curada o quanto antes, nós tivemos que utilizar aí esse tipo de lança-chamas, além, é claro, de aquecedores aí durante a madrugada que ficaram ligados para agilizar o processo de secagem dessa peça. Feito tudo isso aí, entramos aí com o reforço em tecido de fibra de carbono, reforço cortante, reforço de momento fletor, e aqui nós estamos compartilhando. E essa última foto, já o pessoal trabalhando aqui, a viga já está com toda ela, a viga já está reconstituída, já está com os acabamentos concluídos e o pessoal trabalhando normalmente. Então, fantástico aí o que deu para fazer aqui com esse case que foi realizado aí no ano de 2012, tá? Então já faz um bom tempo aí, praticamente 11 anos que nós seccionamos uma grande parte de uma viga, o que normalmente quando você se depara com uma situação como essa, dificilmente as pessoas vão acreditar num material como esse aqui. Então é bem interessante, tem 0,167 milímetros, e como é que você vai estar explicando para a pessoa que realmente vai suportar, né, toda essa carga? Então o material realmente é do futuro. Vamos para o próximo caso aí de uma residência. Foram suprimidos aí 4 elementos estruturais, 4 pilares que estavam no meio de uma sala. Muito interessante esse caso que a gente realizou. Fizemos todo o estudo dessa residência, desde tomografia, ensaios destrutivos, ensaios não destrutivos. Necessariamente precisou aí a gente estar colocando estacas megas por conta da carga, né? Ou seja, suprimimos os pilares aqui do meio, do vão central, e essa carga foi para algum lugar. Então tivemos que sim fazer criar aí alguns elementos estruturais aí metálicos, né? Reforços também, por conta aí do pé direito, que não atenderia. Imagine só fazer um aumento de seção, o pé direito não atenderia. Então a solução foi realmente a fibra de carbono. Vamos aqui à tela. Olha só aqui, a gente propôs aí 2 perfis metálicos,
ou seja, o perfil ele teria que ser muito maior, né? Para que vencesse aí a inércia dessa peça. Então, o que nós fizemos? Além de reforçar com o perfil metálico, nós reforçamos o perfil metálico com fibra de carbono, suprimindo aí a ausência, né, da altura desse perfil metálico. Aqui tem um projeto, ó, o perfil composto no local, o perfil foi em I de 5 polegadas, né, a viga de concreto era uma viga de 250 lá por 1,88. Temos aqui o reforço aí com fibra de carbono que foi realizado em 3 camadas e também o perfil metálico que foi reforçado com fibra de carbono. Olha os 4 pilares aqui no meio da sala. Fizemos aí também o reforço com estaca mega, foi necessário, então é muito importante quando pegar um caso como esse aqui, fazer realmente uma prospecção. Essa casa aqui não tinha projeto estrutural nenhum, então o que nós fizemos? Fizemos toda a prospecção, recálculo da estrutura, para realmente dar a solução mais adequada para o cliente. Então sempre esteja aí com profissionais, caso você não entenda de estruturas, busque um parceiro, busque um profissional de cálculo estrutural para te auxiliar. Neste caso aqui utilizamos alguns perfis aí metálicos também, uma estrutura porticada, para utilizar aí na distribuição desses esforços. Reconcretamos esses perfis metálicos. E aqui um dos pilares já suprimidos, né? E a fibra de carbono aí na viga sendo aplicada no momento fletor. Essa outra foto que eu estou compartilhando com você, já os pilares já estão sendo removidos aí. 4 pilares aí já removidos, estrutura cimbrada, estrutura escorada, muito importante isso, né? Olha a colocação aqui dos perfis metálicos, tanto negativo quanto positivo da viga. E o último, um dos últimos pilares aí também, que foram colocados aí a fibra de carbono revestido, né, o perfil metálico. Lembrando, todos os perfis metálicos eles foram revestidos com fibra de carbono, além, é claro, de ter reforçado com um tecido de fibra de carbono ali sobre essa chapa. E aqui o resultado final dessa obra. Olha só o vão que ficou dessa residência aqui. Ficou um espetáculo sensacional, coisa linda de se ver e muito satisfatório para nós que trabalhamos nesse projeto, desenvolvemos toda a parte não só da verificação, como também da execução desse reforço estrutural. Outro case aqui que eu vou compartilhar com vocês é de impacto. Um impacto gerado aí por um caminhão dentro de um complexo industrial. Ele acabou batendo aí nesse pilar e gerou problemas, né, na estrutura. Então, vamos lá à tela. O que é importante frisar desse trabalho aqui, desse impacto, é que foi executado em apenas 3 dias, tá? Então, um trabalho muito limpo, rápido, precisava já entregar essa obra já estava em fase de finalização e foi executado muito rápido esse trabalho aqui. A situação atual do pilar é essa. Quando sofreu o dano, sofreu o impacto desse caminhão, pilar muito trincado, assustou todo mundo, gerou realmente aí uma situação de bastante preocupação, e aí fomos chamados lá para avaliar a situação, o que de fato ocorreu, fizemos a injeção e posteriormente o reforço que eu vou estar mostrando aqui. Olha só o pilar aqui. Pessoal já procedendo à injeção para monolitizar essas trincas, né? Ou seja, qualquer tipo de trinca que tenha uma abertura, o concreto é uma peça homogênea. A partir da fissura da trinca se tornou aí heterogênea, teve uma separação. Para a gente unir essa peça, nós temos que fazer uma injeção para monolitizar essa peça, o que aconteceu neste caso aqui. Posteriormente à injeção, o pessoal começou a preparar o substrato. Comentei com vocês lá na parte teórica sobre o desbaste, né? Sobre o preparo do substrato desse elemento estrutural, dessa peça estrutural. Feito todo o desbaste, iniciamos então a aplicação do reforço estrutural. Um dado para ser lembrado aqui dos erros mais comuns, né, que acontecem. Esse pilar aí, se vocês observarem na foto aqui, ó, ele está com o canto suave, ou seja, para que você tenha aí uma melhor distribuição de tensões,
na estrutura, você tem que fazer o desbaste, a quebra das quinas, né, os cantos vivos, deixar a estrutura com cantos suaves, seja pilar ou seja viga. E aqui a aplicação do reforço com fibra de carbono, foi feito um confinamento nessa estrutura, o que gerou uma capacidade portante maior e restabeleceu as condições normais de utilização dessa estrutura. Olha só que interessante que o pessoal já finalizando aí a aplicação, pulverização aí com areia. Nessa foto da esquerda ela está pulverizada com areia. Por que você acaba pulverizando aí com areia? Essa dica eu dou na nossa certificação. Existe uma situação específica para a gente poder estar executando esse trabalho. E depois aí vem a complementação com o acabamento final, com uma argamassa polimérica ou até mesmo com uma argamassa simples. Sinceramente, eu demorei muito tempo para reunir essas informações que acabei de passar para você. E isso ainda não é nem 10% do que eu tenho para passar para você. Eu estou dando apenas uma introdução de como isso pode te ajudar também. Contudo, para aqueles que querem se tornar realmente especialista em como atingir, usar o material do futuro para se tornarem engenheiros do futuro, eu criei uma certificação mais intensa e detalhada que ensino passo a passo para dominar a fibra de carbono e se diferenciar da concorrência. Eu vou dar mais detalhes dessa informação mais para frente. Por enquanto, o que você precisa ter em mente é que quem domina a fibra de carbono domina o material do futuro, e quem domina o material do futuro está muito à frente do mercado. Na próxima aula eu irei explicar o último passo para você se tornar um engenheiro do futuro. Até a próxima aula!